E aí, galera, chegamos ao quarto episódio do PaladaCast, que é a sua voz, continuando com a Guerra das Edições, comentada pelo Juan Amadeu. A edição de 20 anos, ela tá mais para uma revisão da terceira edição de Vampira Máscara do que qualquer outra coisa. Eles pegaram todo o texto de Vampira Máscara terceira edição, mantiveram ele quase intacto, pegaram ali todas as linhagens possíveis, todas as disciplinas possíveis, ajustaram mais alguma coisa ali para equilibrar o sistema, ou seja, deram uma revisada ali, uma limpada geral nas regras, muito legais, aliás, só para citar aqui rapidamente a minha opinião, e nesse ponto o V20 é lançado. O V20 ele conquista o seu público-alvo, que é aquela galera mais ali que envelheceu com o jogo, que tem já um poder aquisitivo muito melhor, que pode investir numa edição de colecionador, e para uma grande surpresa para White Wolf, a edição de 20 anos vai muito bem em vendas. Só que ela não é White Wolf, ela é da Onyx Path, tem toda aquela história lá da Onyx Path de ser um estúdio separado, de os caras ganharem direitos só temporários para vender esse negócio e também para fazer vários suplementos e começa a vender. E o negócio vai vendendo bem ali. É um mercado que se sustenta, é uma fórmula muito legal, porque os Kickstarters ali, como eu já falei hoje na comunidade de Vampira Máscara, existe uma fórmula do mercado que ele precisava mudar. Pensa só que você tem um armazém e nesse armazém você tem que manter os livros, certo? Imagina que você imprimiu 10 mil livros do Guia dos Anarquistas. Ele não vende. Você vende você vende, sei lá, assim, 2 mil exemplares. O que você faz com esses 8 mil exemplares? Você precisa pagar o armazém, o segurança do armazém, você precisa pagar alguém para olhar esse inventório ali, alguém para falar com as editoras, tentar passar esse livro para frente. Enfim, esse livro que você não vendeu, ele começa a gerar um prejuízo cada vez maior com o tempo. Agora imagina toda a linha de Changeling que não estava vendendo bem, toda a linha de Dark Ages que não estava vendendo bem, toda a linha de Wraith the Oblivion que não estava vendendo bem. E imagina só o armazém da White Wolf para coordenar tudo isso e além, claro, os jogos que estão vendendo. Tem jogo que vai para editor e depois volta, tem jogo que vai para loja, não consegue ficar encalhado ali por um tempo, tem que ser devolvido. Eles tinham alguns acordos estranhos aí com as editoras nesse ponto, e é nesse ponto então que a White Wolf decide fazer o que? Não teremos inventário. A gente não vai ter mais um armazém, a gente vai ter só esses Kickstarters. Essa fórmula na realidade não é da White Wolf, é da Onyx Path e de outras editoras, e ele vende muito bem, porque tipo assim, se eu vendo o livro, eu recebo o dinheiro antes de o livro ser impresso. Eu não preciso imprimir, sei lá, 3 mil cópias. Os livros são geralmente impressos no Canadá nessa época. Se você abrir os seus livros, você vai ver isso lá em inglês. Então, ele não precisa mandar do Canadá para os Estados Unidos. Eu posso só segurar o dinheiro e imprimir pela demanda do público. Isso é uma fórmula que é muito mais lucrativa, dá muito mais certo. V20 é um sucesso. A galera também gosta que o V20 ele é metaplot neutro, né, como a gente chama. O que isso significa? Isso significa que o V20 ele avança um pouco o metaplot em alguns pontos, mas que tudo é opcional. Você não precisa matar todos os Treberant tribos, você não precisa ter uma estrela vermelha no céu, você não precisa tirar os Gangrel da Calmarilla, você que escolhe o que você quer para o seu jogo. Absolutamente tudo é modular, é opcional ali dentro desse contexto, mas existe sim uma progressão de alguns pontos. E esses pontos que a White Wolf decidiu resolver progredir são maravilhosos, incríveis. É nesse ponto que os caras começam a perceber que a Onyx Path está fazendo o lore crescer de uma maneira perfeita, do que deveria ter sido desde o início. Os caras têm controle, é uma equipe pequena também, tem uma galera que entende pra caramba, o Matthew lá, né, por exemplo, ele participa da White Wolf nessa época, ele que cuida do lore mais assim legal, ele é chamado depois para revisar todo o lore de Vampira Máscara, colocar num livro, e nesse livro vai servir de ponte para a futura edição, que é quando a White Wolf decide retomar os negócios do RPG impressos, mas de uma maneira diferente e lançar o seu V5 aí, que é a grande polêmica do dia. Lembra lá que eu tinha pedido para você anotar as características da segunda edição de Vampira Máscara? Deixa eu te falar as características aqui do V5. Só os clãs básicos estão no livro, né? Os 7 clãs básicos. Na realidade é um pouquinho diferente disso, porque você tem ali também o Sangue Fraco representados como quase um clã, né? Uma variação de personagem que você pode jogar. O Sabá é um grande mistério, o Sabá sumiu, ele não é mais ativo, ele é passivo, ele não está mais atacando a sua cidade, ele é só um inimigo invisível que ninguém sabe o que está acontecendo com ele, é um inimigo desconhecido, e o jogo foca bastante na sua cidade, no seu local, e não numa coisa geral ali e ampla.
O V5 de cara tenta reconquistar todo o horror pessoal que a segunda edição de Vampira Máscara abandonou. Nesse ponto, o jogo tem um sucesso. As pessoas podem até um pouco reclamar sobre as regras da besta, de como isso é feito, mas é uma mudança drástica, assim, é uma volta para a origem do jogo, do que provavelmente deveria ter sido desde o começo, em que você não entende pontos de sangue como um valor. Foi sempre dito, por exemplo, que o Vitae, VT, dependendo aí de como você acha que é a pronúncia, esses pontos aí de sangue, eles são um valor de nutrição, é um nutriente ali, você não tem como calcular. Então, ver na ficha o seu valor de nutrição, de nutrientes, não faz sentido. O que faz sentido é quanta fome você tem, quão faminto a sua besta está e o que você vai fazer quando a sua besta começar a tomar a sua personalidade, porque ela está faminta, ela precisa ser alimentada e você não tem como fugir disso. O V5 imediatamente deveria ser um sucesso. Quando os caras começaram a falar sobre todos esses pontos, a galera foi lá online e começou a comprar. A galera não imaginava o que estava por vir. No minuto que as primeiras imagens de fotografia começaram a sair do V5, imediatamente as pessoas acharam que aquilo ali era um absurdo, que era um distanciamento gráfico gigantesco do que Vampira Máscara estava fazendo antes e que não seria aceitável. Ele recebeu, na realidade, visualmente falando, críticas bem similares à que a gente tinha na terceira edição de Vampira Máscara. Quanto ao lore, o lore mudou e mudou pra caramba. A gente tem 20 anos aí quase separando essas edições, e nesses 20 anos vários clãs começaram a ter mudanças drásticas, alguns clãs caíram e viraram linhagens, algumas linhagens aí foram praticamente exterminadas, mudaram, se reagruparam, enfim. Pra gente falar sobre o V5, é importante a gente não falar o que aconteceu no lore, mas é importante falar a recepção do lore. A recepção do lore é péssima. Todo mundo detesta, ou a grande maioria detesta, existe um consenso aí que o lore praticamente estragou o jogo. É exatamente o mesmo ódio que a terceira edição de Vampira Máscara revisada recebeu nos Estados Unidos anteriormente. É muito esquisito assim essa mudança. Porque naquela época, quando a galera falava desses problemas que aconteceram, por exemplo, com os Tremere Antitribo, a galera agora fala dos Tremere normais, que Viena caiu e enfim. Existe pra mim, no meu conceito, na minha opinião, uma certa valorização do lore natural. Esses elementos eles estavam antes no jogo e eles foram progredindo até que eles chegaram nesse ponto. Não é uma mão pesada da White Wolf em falar alguma dessas mudanças, mas na realidade isso já estava antes. Se você acompanha o meu canal aí de RPG, você sabe que, por exemplo, os caçadores já tinham encontrado Viena desde a era vitoriana, já sabiam e já tinham invadido uma vez lá para tentar matar um vampiro, para reconquistar aí um item mágico, existe todo um plot disso. E quando isso foi lançado na terceira edição de Vampira Máscara, ninguém reclamou. Mas agora que está no V5, todo mundo reclama. Outros pontos assim que já estavam em livros anteriores só simplesmente aconteceram. Por exemplo, você tem aí a saída dos Brujah da Camarilla, e isso estava dito, não muitos saíram, né? Desculpa, assim, um grupo dos Brujah saíram da Camarilla. É mais legal falar que esse clã tem um tom muito mais anarquista do que ele tinha em edições anteriores. Isso já estava desde o Guia da Camarilla. Eles falavam assim, olha, já que os Gangrel saíram, os Brujah podem ser os próximos. Depois, em outros livros, eles começaram a colocar essa ideia de que os Brujah não serão bucha de canhão ali, que eles não vão colocar para fazer a guerra da Camarilla sempre que a Camarilla mandar, porque os Gangrel saíram e isso impactua o clã, deveria ter impactuado o clã muito mais. Mas a terceira edição de Vampira Máscara, como eu te falei, ela não explica o lore direito, ela fica jogando aí essas migalhas em vários livros. Então, quando chegou no V5 que a galera viu todas as consequências desses elementos anteriores, não fez tanto sentido para o público brasileiro. O público brasileiro achou que foi assim um salto gigantesco, quando na realidade muitas dessas coisas já estavam no lore antes, e a galera simplesmente não sabia, não tinha acesso a esses livros. Mas um ponto que é importantíssimo falar é que se a terceira edição ela peca nesse aspecto de ser um horror pessoal e de explorar muito mais o cenário, de abrir todas as possibilidades já logo de cara, quebrando vários mistérios, o V5, quando ele tenta se constranger ali, quando ele tenta segurar as informações e tal, ele também não funciona como um jogo de ação. As regras são bem mais abertas, tem muita regra que precisava ter passado assim por vários outros playtests, o livro parece incompleto em algumas partes e aí você tem um ódio novo, porque é o seguinte, uma coisa é uma galera reclamar das regras, uma coisa é a galera reclamar do lore, uma coisa é a galera reclamar das regras e do lore. É tipo uma edição que as pessoas não se sentem tão confortáveis em investir em tentar comprar essa ideia.
Também dificulta porque ela está só em inglês nesse momento que esse podcast está sendo gravado. A Galápagos já avisou que vai ser traduzido esse jogo e é um outro problema gigantesco que a gente enfrenta. Porque a Galápagos tinha também anunciado D&D, a quinta edição em português, e eles erraram completamente todo o lançamento. Eles primeiro falaram em datas que não foram cumpridas, um preço que não foi de fato cumprido, se você pensar bem. O livro se esgotou rapidamente quando o livro chegou atrasado nas mãos da galera. O livro continha vários erros básicos, a galera detestou os termos que foram traduzidos e eles começaram a atrasar o cronograma de lançamentos dali para frente. Ou seja, fica aí na mente do público brasileiro uma ideia ruim, uma experiência ruim de consumidor que pode se repetir também no V5. Se o jogo já não é um dos jogos mais aceitos do mercado V5, e aí de repente é comprado por uma editora que recebe os direitos desse jogo de uma maneira que ela estragou, digamos assim, a experiência da galera do D&D quinta edição, o que a gente vai esperar para o V5? Então, eu acho que o V5 ele vai ser ainda uma fonte de ódio gigantesco do brasileiro. O público brasileiro ele vai demorar para se adaptar. É uma edição assim que vai virar cult da minha mente. Eu acho que o público brasileiro, quando ele começar realmente a provar essa edição, a sentar numa mesa e jogar, eles vão se apaixonar pelo jogo, porque o jogo é muito bom. É uma diferença gigantesca? É. Mas ele é um bom jogo ainda. Ele tem defeitos gigantescos, como todas as edições anteriores tinham. Se você perceber aqui, eu já te contei toda a história de onde a gente chegou até esse ponto. Eu acho que o V5 vai ter o seu público, mas não sem ter muito mais ódio do que a gente está vendo agora. Eu acho que também aí esses termos de traduções, esses problemas aí que a Galápagos já apresentou no D&D a quinta edição, se eles repetirem os mesmos erros aí, a gente vai ter uma fase muito crítica, digamos assim, desse jogo. Mas é importante o brasileiro também lembrar que o mercado da White Wolf, ele analisa bastante o que está acontecendo, eles analisam números de vendas, eles analisam a resposta dos seus consumidores, tem coisas aí que poderiam ser mudadas, enfim, eu só esperava um ritmo de produção de suplementos muito mais acelerados para o V5, para que a gente tivesse consertado já todos esses erros. A gente não tem, por exemplo, uma errata legal. Você poderia, numa errata ali, num PDF curtinho, fazer ali várias mudanças de regras que já resolveriam vários dos problemas do livro básico. A White Wolf não fez. Por que a White Wolf não fez? Porque a White Wolf não produz mais. E isso aí é um outro ponto que eu quero falar agora. O novo modelo de mercado da White Wolf para os livros é achar parceiros que façam esses livros. Então o parceiro compra aí esses direitos temporariamente, eles produzem o livro em nome da White Wolf, eles fazem o playtest no nome da White Wolf, eles lançam o livro no nome da White Wolf, eles lançam os suplementos no nome da White Wolf, mas a White Wolf em si não necessariamente existe mais, é só tipo um cara que detém os direitos autorais e que fica ali colocando dinheiro no seu bolso. Isso causa um problema gigantesco, porque assim, os suplementos não estão sendo lançados com uma frequência bacana como era antes, eles não são mais escritores, digamos assim, do cenário, o cenário está sendo escrito ali por várias outras mãos e estúdios, enfim, e isso começa a causar uma certa deficiência, eu diria assim, com o público, né? Existe uma certa separação do que o público quer da White Wolf nesse momento e do que a White Wolf está produzindo nesse momento. Isso também entra naquele ponto da terceira edição de que o jogo se tornou um fenômeno pop cultural, não tão forte quanto eles previam, mas ele se tornou. A gente tem que falar aí que a marca Vampira Máscara ela é uma marca importante e reconhecida aí mundo afora, e nesse ponto a gente tem um problema que é a White Wolf tentar empurrar essa marca muito mais além do que ela pode. Um exemplo disso é que eles estão tentando fazer um filme. A história desse filme aí de Vampira Máscara já vem desde a terceira edição de Vampira Máscara, com aqueles personagens lá, né, tentar fazer, como eu falei, esse fenômeno pop, mas no V5 a gente ouve de novo falar sobre isso, eles investiram nos jogos de computadores, investiram em jogos de tabuleiro, enfim, eles na realidade não estão investindo, né, a galera que são estúdios de fora que investem, então se por exemplo você quiser criar o seu jogo de tabuleiro do V5, basta você falar para a White Wolf a porcentagem de lucro que você quer que eles tenham, eles vão tentar negociar com você o lore, enfim, detalhes técnicos dessa jogada aí, mas você pode ter o seu jogo da White Wolf. É nesse modelo que ela aplica, não é tipo os criadores da White Wolf sentam e desenvolvem um VTS e aí dentro da White Wolf sai essa ideia e aí dentro da White Wolf isso é produzido. Não, é um outro modelo aí de mercado, mas ela tem que fazer o que ela tem que fazer para sobreviver. Eu acho que V5 ele é necessário nesse momento. Ele conquista um público jovem, tem uma galera que gosta, o público mais antigo não se adaptou, mas o público antigo sempre pode ficar com a sua terceira edição se eles gostarem.
E isso é muito importante, porque o jogo tem uma nova base de fãs, uma nova geração aí que está sendo apresentada para esses conceitos legais e que está vendo o lore de uma maneira muito mais intensa, digamos assim, com mudanças drásticas, né? É um passo à frente. E eu acho que esse passo à frente é o passo necessário para a gente dar o nosso próximo passo. A gente pode reclamar o que a gente quiser do V5, mas eu imagino que vai ter uma V6 aí muito em breve. E quando a V6 for lançada, se as vendas do V5 no Brasil forem legais, o V6 pode ser traduzido e também trazido para esse país. Se não, vai virar só esse jogo cult que é no momento, dessa galera que conhece o inglês, dessa galera aí que tem um poder aquisitivo muito maior, e não é isso que eu quero ver para o jogo. Eu quero que o jogo ele se espalhe aí para todo mundo, seja uma coisa que todo mundo possa ter acesso, como era antigamente. A gente comprava o livro básico, acho que por R$60. Você entrava numa grande livraria, você via ali Vampiro à Máscara na sua frente à venda, lado a lado ali de outros RPGs e outros livros importantes. Essa fase aí do mercado, eu acho que ela ainda pode existir no Brasil de novo. É só a gente aí ter amor ao produto. E uma coisa que eu sempre falo é: não critica antes de ler, pelo amor de Deus. Tem uma galera aí da crítica que nem leu as edições anteriores, que não leu o V5, mas que só por ter conhecido uma edição específica, ter gostado de uma edição específica, eles ficam aí na mente deles que isso é a melhor memória que eles têm sobre esse jogo, e isso talvez não seja verdade. Quanto a mim, qual edição de Vampiro à Máscara eu mais gosto? Olha, é dificílimo falar. Eu tenho um amor gigantesco aí pela segunda edição. Eu passei a minha vida inteira jogando a terceira edição. Eu realmente gosto de vários pontos do Lord V5. Eu acho que o V5 deu uma mudança ali que era necessária e voltou pro horror pessoal. O horror pessoal é a minha cara, então eu realmente gosto. Mas eu acho que não existe uma edição ideal. A gente tem que ler todas as edições, a gente tem que chegar às nossas próprias conclusões. Então me diz depois também o que você achou disso. Brigadão aí de novo pelo convite para falar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto. Sempre que eu for convidado aqui eu vou dar meu pitaco de opinião. Brigadão mesmo, galera. Fica bem aí e até a próxima. Se você gostou, assina meu canal, por favor. É Segredos de Narrador, tá lá no YouTube. Valeu e até mais. Tchau, tchau. Obrigado você, Juan Amadeu, por participar aqui do nosso podcast. E até o episódio 5, pessoal!